Agora a gente vai resolver essa questão que envolve também a relist. Então aqui pede para a gente fazer uma aplicação que faz o sorteio da Mega Sena. Para isso tem dois tipos de questões. A primeira, letra A, fala para a gente usar o método random para gerar número aleatório, para fazer o sorteio. E a segunda questão fala para a gente usar métodos que faz o sorteio, mas sem usar a classe random, para gerar número aleatório. E aí eu coloco a dica aqui para a gente usar a classe utilitária collection para fazer esse sorteio. Tá, vamos começar então aqui o programa. Então, primeiro a gente vai criar uma lista de números sorteados usando a classe random. Eu já importei aqui então as classes que a gente vai utilizar, que é a random, a arraylist e a classe framework collections, classe abstrata. Então, primeira coisa, a gente vai criar um arraylist. Então, para criar o arraylist, a gente pode utilizar aqui um arraylist indicando que o tipo de elemento de objeto que vai estar dentro dessa lista vai ser um inteiro. Lembrando que a gente poderia usar o list também como tipo, mas aí a instância a gente teria que criar aqui um arraylist. Mas eu vou deixar arraylist mesmo, não tem problema. Agora a gente vai utilizar a classe random para a gente gerar um número aleatório. Então eu criei aqui um objeto random, R, né? Vou dar um new. Então esse objeto que vai permitir que a gente gere números aleatórios. Para gerar um número aleatório, a gente precisa, por exemplo, a gente pode usar o método nextInt. Ele vai gerar um número no formato inteiro. E a gente pode especificar até qual valor ele vai gerar. No caso, Mega Sena são números de 1 a 60. Então, se eu colocar 60 aqui nesse parâmetro, ele vai me retornar um número que eu posso armazenar dentro da variável. Uma variável qualquer aqui que eu criei, do tipo int. Só que esse número ele retorna o número de 0 a 59. Ele retorna 60 números, de 0 a 59. Para resolver o problema, para ser de 1 a 60, basta somar 1 aqui. Certo? Então, com esse passo aqui, eu consigo fazer o sorteio de um número. Só que eu preciso sortear 6 números e adicionar na lista. Então, o que eu posso fazer? Colocar isso aqui dentro de uma estrutura de repetição. Dentro de um for, por exemplo. E aí eu crio a estrutura aqui que vai repetir 6 vezes. De i menor que 6 e mais mais. E aí, uma vez que eu sorteei, eu posso adicionar o número aqui dentro da lista. Então eu uso aqui o meu objeto sorteio e dou um add número. Assim, ao final do for, eu vou ter 6 números sorteados. E agora, para a gente poder visualizar a lista, para a gente testar, para ver se funcionou, eu vou colocar aqui um print ln aqui para a gente visualizar a lista. Então, para eu mostrar os elementos da lista, é só colocar o nome da minha lista, toString. Ele vai imprimir já os elementos no formato de string. Agora eu vou testar então aqui. Abrir o terminal, deixa eu limpar minha tela. Então, javac, nome da minha classe, .java. Ele compilou sem erro, e aí eu posso executar o programa agora. Sorteio 1, sorteou 6 números aleatórios. Ok? Um detalhe aqui é que dessa forma é possível que seja sorteados números repetidos. Então, caso aconteça de sair um número repetido, a gente precisa tratar isso aqui. Tá? Mas eu não vou colocar em detalhes agora como que a gente faz isso. Depois eu explico como que a gente faria isso. Bom, a letra A finalizou. Agora a gente vai para a letra B, que é usar sem utilizar a classe random. Então, para a gente fazer aqui sem usar a classe random, a gente precisa pensar num algoritmo. E a gente viu que a classe collections ela tem alguns métodos, por exemplo, o que faz o embaralhamento de uma lista. A gente pode usar esse método para fazer o embaralhamento. Então a estratégia aqui vai ser a seguinte: eu posso criar uma lista com todos os elementos, ou todos os números de 1 até 60, e depois eu faço o embaralhamento da lista. E aí eu vou ter números aleatórios, né, em cada posição. Basta eu pegar 6 números dessa lista, que eu vou ter 6 números aleatórios. Então essa é a estratégia que eu vou usar aqui. Então para isso eu vou colocar essa estrutura aqui que vai fazer, eu vou criar aqui uma lista, um arraylist, de todos os números possíveis.
de 1 até 60. Então eu criei um laço de repetição. Esse for aqui vai repetir 60 vezes, né, variando o i. Então o i ele vai de 1 até 60. Então, ou seja, essa lista vai ser preenchida automaticamente para a gente aqui com números de 1 até 60. O próximo passo agora é fazer o embaralhamento da lista. A gente viu que tem um método que faz aqui o embaralhamento, a classe collections, que ela mistura os elementos da lista, desordena, chamado shuffle. Então a gente vai usar esse método aqui passando como parâmetro a nossa lista de números possíveis. Feito isso, agora basta a gente pegar os 6 primeiros números dessa lista e a gente vai ter então 6 números aleatórios. Então eu vou criar uma outra lista chamada sorteio 2, um novo array list, que a ideia é a gente pegar os 6 primeiros números da lista de números possíveis, que está tudo misturado. Então o que eu posso fazer? Eu posso utilizar um método da classe ArrayList que pega 6 números dessa lista, ou seja, pega uma sublista. Se eu for olhar na documentação do ArrayList, lá no pacote da documentação do Java, a gente vai ver que a classe aqui tem um método sublist, que ela vai retornar para a gente uma porção de elementos que está entre um índice e outro. E aqui está dizendo que ela inclui o índice inicial e exclui o índice final. Certo? Então, para a gente fazer essa sublista, a gente pode utilizar aqui o números possíveis, pegar a sublista, né, chamar esse método sublist, passando como parâmetro aqui a posição 0, que vai incluir ele, né, até a posição 6. Então essa sublista aqui vai pegar os índices de 0 até 5, que vai incluir o 0 e excluir o 6. Vou até colocar assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então repare que aqui tem 6 índices, né? Então a gente vai pegar 6 posições daquela lista. Mas como é que a gente vai atribuir para o sorteio 2? Basta fazer sorteio 2, add all. A gente já viu que tem um método que já adiciona para a gente vários elementos. Então a gente falou para a gente adicionar todos esses elementos aqui na lista sorteio 2. E para a gente testar, manda imprimir aqui os valores, né? Então sorteio 2, eu peguei a lista, dei um toString aqui para a gente visualizar como que ficou. Vamos ver se não tem nenhum erro. Compilar o programa. Rodou, quer dizer, compilou. Agora a gente vai testar. Então repare que ele sorteou aqui a lista 1 e sorteou a lista 2 aqui os outros elementos. Então os números deu certo, a gente conseguiu pegar números aleatórios. Bom, finalizamos então aqui a segunda parte. E aqui a letra C, a gente está falando para ordenar os elementos. Então basta utilizar o método sort da lista que ele vai fazer a ordenação aqui dos elementos. Então vamos fazer aqui. Colocando o método aqui sort para as duas listas, a gente tem aqui a ordenação automática das nossas listas. Basta imprimir agora, colocando aqui o systemout.println, sorteio 1, eu vou imprimir aqui, e o sorteio 2, eu vou imprimir aqui. Vamos testar para a gente ver como vai se comportar. Vamos lá. Compilando o programa e executando. Então, a primeira vez ele mostrou as duas listas, depois ele mostrou as duas listas ordenadas. Ok? Então agora a gente finalizou aqui a atividade da Mega Sena e o próximo vídeo vai ser a parte 3, que aqui a gente trabalha com algumas classes da Framework Collections.